colegas aí. Nós temos... Me permita, presidente. Me dê competência, Então vamos aqui, me dê entendimento, Senhor. Em nome para de Jesus. o próximo, que é o nono da pauta, é a nossa 10ª Glória a sessão oral, Jesus. portanto, esse e mais duas. Uma habeas corpus da comarca de São Paulo, paciente Larissa Aparecida Cardoso, advogado Paulo Sérgio da Silva. A turma julgadora se repete aqui e nos demais, né? Faremos a mesma turma julgadora. Desembargador Moreira da Silva, aqui com o voto 40283, desembargador Marcelo Gordo e eu. Doutor Paulo Sérgio já apareceu aqui na minha telinha, então, pelo prazo regimental, doutor Paulo, o senhor está com a palavra. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador desse Egrégio Tribunal de Justiça, senhor Marcelo Semer, excelentíssimo senhor relator Moreira da Silva, excelentíssimo senhor desembargador segundo juiz Marcelo Gordo, excelentíssimo senhor desembargador terceiro juiz Marcelo Semer, procurador de justiça, ilustríssimo senhor doutor Rui Cid Martins Viana, serventuários e advogados, se ainda estiverem presentes, recebo aqui as minhas homenagens em nome próprio e também da Ordem dos Advogados do Brasil. Excelências, no caso em tela, trata-se de uma paciente mulher de 24 anos, primária, com trabalho e endereço certo, um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver aqui, Excelência. Tratando-se, inclusive, de ré primária, eu entro superficialmente no mérito, Excelência, para dizer que ela recebeu a notícia de que estava grávida quando chegou no cárcere, apenas com 24 anos de idade, cujo o namorado e pai do filho está preso também por um processo anterior. O que se levou essa paciente a estar presa hoje é justamente esses amores platônicos desses adolescentes por criminosos que ostentam, né, riquezas, poder. E dentro desse contexto, Excelência, o único crime que essa adolescente praticou foi de emprestar o seu chip para o seu namorado, então criminoso, que logo em seguida foi preso por um outro crime. À época, ela havia uma relação de submissão, né, com esse rapaz, por conta até da pouca idade. O perfil dela não é um perfil de criminosa, ela trabalhava com registro em carteira, ela teve uma mudança de emprego no decorrer do inquérito, mas também registrada, tudo devidamente documentado nos autos. Evidentemente, Excelência, que quando ela foi requisitada para prestar o seu depoimento, a primeira vez na Polícia Federal, ela omitiu a qualificação do namorado, por amor e também por medo, porque tratava-se aí de uma organização criminosa que ela não tinha conhecimento. O contato dela era apenas e tão somente com esse namorado. Contudo, ela confessou na íntegra o que houve e a sua participação, que de fato emprestou o chip para o seu namorado. Nessa oportunidade, ela entregou um telefone que não era o dela, foi até uma técnica da própria defesa, eu assumo a minha responsabilidade aqui como defensor. Em segundo momento, quando ela foi presa com o telefone dela, ela viu que não tinha saída, até porque não foi permitido que o advogado acompanhasse ela em sede policial, e ali ela confessou o crime em sua totalidade, inclusive trouxe à baila o namorado, qualificação, local onde estava preso, o telefone que foi usado, que estava preso nos autos do processo, que o namorado estava preso. Então, dentro desse contexto, Excelência, ela colaborou com o crime, com o processo. Tá? Eu, inclusive, despachei com o promotor na época, com a juíza também de primeira instância, levei todos esses fatos a ele. Evidentemente que foi negado a liberdade provisória, é por isso que hoje nós estamos aqui. Hoje, Excelência, eu estou sustentando apenas e tão somente o direito dessa paciente. Não estou falando que ela é culpada nem inocente, mas entrei superficialmente no mérito, porque nesse processo a vítima é um policial federal e ela reconhece os ladrões. E ela é categórica em afirmar que só tinha homens. Essa vítima está por ser namorada de um dos ladrões e ele usou o chip dela, aí sim, para a prática de crimes com a qualificação dessa vítima. Abertura de conta corrente, pedidos de, inclusive, de entregas de cartões no endereço dela, isso tendo em vista a relação que ela vivia de submissão com o criminoso. Então, Excelência, o que se discute aqui hoje
com base no princípio da dignidade da pessoa humana, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, com os entendimentos também do próprio TJ, do STJ, do direito absoluto, tá? Dela responder esse processo em liberdade, dela estar aí agora em prisão, albergue domiciliar por conta dessa criança, que não tem nada a ver com a pouca idade dela, com a menos experiência, ou por ela ter sido usado por seu namorado criminoso, por ela ter escolhido um namorado criminoso, que isso é culpa dela, não é nossa, tá, excelência? Ela me mandou até um bilhete pela mãe dela, não está nos autos, tá? Mas aqui eu só vou falar em relação ao que se fala da alimentação precária que ela está tendo dentro do sistema carcerário e grávida, tá? Comendo pão, não tem comido direito, ou seja, tem semana que vem apenas arroz, farofa, comida sem nutriente suficiente para uma parturiente, a salada é apenas um tomate. O próprio médico da unidade, segundo ela no bilhete, tá? Alegou que ela não está comendo direito, está sem vitamina devido à má alimentação que ela tem. Se encontra com feridas no corpo, isso já é característica do próprio estabelecimento criminal, tá? Muitas vezes comendo alimento estragado, a água que não é legal, o pré-natal não é feito de forma absoluta, com os cuidados que a gente tem aqui na rua, mesmo pelas unidades públicas, faz apenas ultrassom, tá? Não tem outros exames específicos, não sabemos se esse bebê está desenvolvendo ao certo, o tempo dessa gestação, quando ela vai ganhar, neném ou não. Então, excelências, eu vou até trazer à baila aqui, rapidamente, dois entendimentos. Do Aurélio Lopes Júnior, tá? Processo Penal, 15ª edição, 2018, página 14.324, que diz o seguinte em relação a esses casos. Assim, incorpora-se como novo critério geral a concessão de prisão domiciliar e proteção da gestação da criança a mãe com legalmente presumida necessidade de cuidar do filho e o pai mediante casuística comprovação. Está comprovado que o pai está preso. Eu mesmo juntei nos autos. Cabendo ao magistrado justificar a excepcionalidade, situações onde os riscos sociais ou o processo exijam cautelares, outras, cumuladas ou não, como o monitoramento eletrônico, a apresentação judicial ou mesmo cumprimento de estabelecimento prisional. A gente tem também aqui o entendimento do próprio STJ, HC 422-235, de relatoria do ministro Nefe Cordeiro, sexta turma, julgado em 12/12/2017, excelência. Então, aqui a defesa está se pautando única e exclusivamente, tá, nesse princípio da dignidade da pessoa humana, que já é conhecido e já é discutido e já foi deferido inúmeras vezes com base na condição gravídica dessa paciente. É o que se pede aqui, excelência, é a prisão albergue domiciliar, e é o que eu clamo agora por justiça, nada mais, e devolvo a palavra a vossas excelências. Com a palavra, doutor Luiz. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes pagadores já devidamente declinados, nobre defensor, doutor Paulo Sérgio, quem cumprimento pela objetividade, poder de síntese, esgotando as teses em favor da sua cliente e paciente, nobres advogadas e advogados aqui presentes, senhores serventuários. Laísa Aparecida Cardoso Maia está presa e por ela foi impetrado o habeas corpus pedindo liberdade provisória. Alega-se desnecessidade da custódia cautelar, alega-se que ela é uma boa filha, primária, trabalhadora, residência fixa, com endereço certo, pessoa voltada para o trabalho, com profissão definida, que é insuficiente a fundamentação da custódia cautelar e pede que seja aplicado medidas cautelares alternativas e revogada a prisão preventiva. Ao que consta, Laísa e outras pessoas, como Norberto, Wesley, Joares, Ismael, Cleverson, eles praticaram crimes de extorsão nos termos do artigo 158, parágrafo 1º e 3º, em concurso material, com 157, parágrafo 2º, 2 e 5, e parágrafo 2º A, inciso 1, todos do Código Penal, crimes graves envolvendo
envolvendo várias vítimas de extorsão e roubo majorado, o emprego de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima, intensa periculosidade. Isso tudo foi analisado na sentença que decretou a sua prisão preventiva, a ação exercida juntamente com os outros comparsas, denotando a absoluta necessidade da custódia cautelar, não só para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, e assegurar a aplicação da lei penal. Isso tudo está delineado na fundamentação de folha 1445, 1448 dos autos originais. Há uma vasta investigação em que aponta Laíssa como integrante dessa organização criminosa na prática desses crimes graves e hediondos, de sorte que a sua liberdade, independentemente da sua condição pessoal, ou que gerando filhos ou não, a prática delitiva dela supera e impõe a garantia da ordem pública e da sociedade, preservando a tranquilidade social para que ela, em sendo mantida no cárcere, a impeça de voltar à prática criminosa. Tudo isso está demonstrado nos autos e a necessidade da sua manutenção em cárcere se faz necessário. Parecer pela denegação da ordem. Obrigado. Muito obrigado. Com a palavra o relator, o desembargador Moreira da Silva. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos a ambos os oradores. Eu devo observar inicialmente que o habeas corpus foi impetrado, senhor presidente, sob a alegação de que a decisão que decretou a preventiva está destituída de fundamentação idônea, estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, a paciente ostenta atributos favoráveis à liberdade provisória, não há indícios de envolvimento da paciente nos crimes, mesmo no caso de eventual condenação, ela não experimentará regime fechado. Bom, eu quero com isso já colocar desde logo que a questão da gravidez ou da alimentação no cárcere são temas estranhos a este habeas corpus e, portanto, não serão levados em consideração aqui. Poderemos, talvez numa ocasião futura, analisar essas questões, mas elas são estranhas ao habeas corpus tal qual impetrado. E aqui, senhor presidente, trata-se de um caso de crimes muito graves, roubo majorado, extorsão, enfim. Não há dúvida que estão presentes o fumus comis delicti, o periculum libertatis. Aliás, verifica-se que a nota magistrada por bem decretar a prisão preventiva da paciente, mais para a garantia da ordem pública, com motivação pautada pela gravidade em concreto dos fatos descritos na denúncia, mormente porque teriam sido praticados por emprego de violência e grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima. Fecho aspas aqui, que foram colocações da eminente magistrada. De sorte, senhor presidente, que a respeitável decisão impugnada apresenta motivação adequada e perfeita consonância com o preceito do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma princípio do artigo 93, inciso 9 da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie por inadequação para nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ademais, a digna juíza de primeiro grau indeferiu o pedido de liberdade provisória da paciente sob o argumento de que, abre aspas, a custódia cautelar da acusada se revela absolutamente necessária e indispensável para garantir a ordem pública, pois os fatos descritos na denúncia são graves, mormente porque teriam sido praticados com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima, por ora compreensível perfil e conduta social comprometedora da ordem pública. Então, convém anotar que a demonstração da necessidade da manutenção da prisão preventiva, como ocorreu no caso em apreço, torna prejudicada a análise sobre a aplicação de medidas cautelares alternativas. Importante considerar ainda que a manutenção da custódia cautelar da paciente, até mesmo para acautelar o meio social,
não constitui qualquer afronta à ordem constitucional, mas nem se considerando que, como postulado constitucional da presunção de inocência, coexistem perfeitamente a prisão em flagrante e a prisão ordenada pela autoridade judiciária competente, que são igualmente contempladas pela mesma Carta Constitucional de 1988. Assim, malgrado a gravidade abstrata de um crime por si só não seja suficiente para embasar a manutenção de uma prisão, é certo que a gravidade concreta dos delitos na espécie, evidenciada pelas circunstâncias que foram perpetrados, repita-se com emprego de violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, basta para justificar a segregação cautelar para o resguardo da ordem pública, tornando-se irrelevantes, até mesmo primariedade ou os antecedentes da agente, atributos que devem ser esperados de todo e qualquer cidadão ou cidadã. Por conta disso, senhor presidente, nós propomos o conhecimento parcial do presente habeas corpus e nessa extensão a denegação da ordem. É o nosso voto, senhor presidente. Obrigado. Obrigado pelo voto, senhor juiz e vereador Marcelo Porto. Senhor presidente, nesse caso específico, como bem colocado pelo doutor relator, a situação gravídica da paciente que interfere, ele já foi excetuada a questão pela própria decisão do Supremo Tribunal Federal, e as demais ponderações feitas pelo nobre relator existem e eu estou acompanhando. Pelo que eu entendi aqui do relato feito pelo relator, a sustentação oral não se coadunou com o pedido do habeas corpus, né? Então, pelo que eu entendi, talvez até por ter sido descoberta a gravidez em momento posterior, não foi objeto, né? É isso? Exato. Então, o habeas corpus pela liberdade provisória, eu acho que está suficientemente, então, o crime é gravíssimo, né? Está suficientemente justificada a prisão pelas determinações da juíza de primeiro grau, que mantidas pelo desembargador relator, sua sugestão. Agora, a questão da gravidez seria o caso, então, como colocou o desembargador relator, se colocar um outro habeas corpus discutindo a questão da domiciliar, a excepcionalidade, enfim, embora já do desembargador Marcelo Vondo já alertou que essa é uma das hipóteses jurisprudenciais, até legais, de exceção. Mas, enfim, isso aqui é uma questão que seria ser analisada em momento oportuno, desde que seja trazido aos casos. Então, por hora, eu estou acompanhando o relator na denegação da ordem. Então, proclamo aqui o resultado por votação unânime, a ordem foi denegada. Doutor Paulo Sérgio, muito obrigado pela sua presença e participação. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Boa tarde a todos. Paz de Deus. Bom, temos ainda mais 2 minutos.